Aproveitar que estamos em pé, convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo de número 27. Eu creio que Deus tem uma palavra poderosa aos nossos corações nesta noite. Desde o início do culto Ele tem nos direcionado e nós somos sensíveis à sua vontade. E aquilo que Ele colocou no meu coração nesta noite eu quero transmitir à amada igreja. 1 Samuel, capítulo de número 27. Aleluias. A palavra do Senhor nos diz assim, capítulo 27, a partir do versículo 1. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. Assim eu escaparei da sua mão. Agora capítulo de número 30 do mesmo livro, versículo 4 em diante, a palavra do Senhor nos diz assim: Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, o filho de Aimeleque: Traze-me aqui, eu te peço, a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola a Davi. E então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Podeis assentar na presença do Senhor. Aleluias. Essa palavra ela tem falado muito forte ao meu coração, já tem alguns dias. E cada dia o Senhor tem falado algo diferente ao meu coração em cima desse texto. E esse texto ele se encaixa perfeitamente com o momento em que estamos vivendo. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos dois momentos na vida de Davi. Duas decisões que ele toma na sua vida, em momentos de dificuldade, em momentos de angústia, em momentos de perseguição, em momentos de perca. E é exatamente o momento que muitos têm vivido. Nesta noite o Senhor falava ao meu coração, enquanto eu estava ali sentado, que existem pessoas que chegaram aqui nesta noite, como o louvor que o nosso irmão ministrou aqui, que não tem nem forças para abrir a sua boca para glorificar o nome do Senhor. Pessoas que estão enfrentando dificuldades, que muitas vezes perderam um ente da sua família, que não tiveram a mesma sorte muitas vezes de ser curado, que não puderam ver a pessoa sendo restaurada, mas acabaram perdendo. Pessoas que quem sabe por causa da sua pandemia que está enfrentando, perdeu o emprego, quem sabe por causa da perseguição está sofrendo angústia. Mas eu quero te dizer que nesta noite o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Você pode não ter forças para abrir a sua boca para glorificar nesta noite, mas o Senhor está falando contigo neste lugar, e não foi em vão que você está aqui nesta noite. O Senhor tem uma palavra para curar o teu coração nesta noite. Aleluias. Quando nós olhamos para a vida do rei Davi, eu gosto muito de pregar sobre Davi, porque eu vejo na vida do rei Davi muita humanidade como a nossa. Eu vejo um homem que por um lado nós o conhecemos como o homem segundo o coração de Deus, um homem que por um lado nós o conhecemos como o rei de toda Israel, um homem que foi escolhido para que da sua linhagem nascesse o nosso rei e salvador Jesus Cristo. Mas por outro lado, nós vemos um homem que enfrentou problemas dentro da sua casa, um homem que foi perseguido, um homem que enfrentou problemas muitas vezes que nós nem imaginamos como seria se nós estivéssemos no seu lugar. Um homem
que muitas vezes também desanimou. Porque quando nós olhamos para a vida do rei Davi, nós pensamos somente nas coisas boas. Quando nós olhamos para o capítulo 16 do livro de 1 Samuel, nós vemos o momento em que o Senhor envia o profeta Samuel para ungir Davi dentro da sua casa. Davi que era o menor dos seus irmãos, Davi que era o desprezado, Davi que era aquele que ninguém acreditava que podia haver alguma esperança para a sua vida, mas o Senhor escolheu dentre os seus irmãos homens de guerra, homens de batalha, homens capacitados, porque o Senhor gosta de mostrar a sua glória naquilo que para nós não existe esperança. Se você olhar para a minha vida hoje, você me vê aqui de terno com a minha família, meus filhos dentro da casa do Senhor, louvando ao nome do Senhor, mas ninguém imagina que há 25 anos atrás, eu estava na rua mendigando, caído pelas valetas, usando droga, sendo perseguido muitas vezes pela polícia, até acabar dentro da cela de uma cadeia. Pessoas olhavam para a minha vida e diziam: esse não tem esperança, esse não tem jeito, ou algum traficante vai matar, ou a polícia vai prender e vai apodrecer dentro da cadeia. Mas enquanto as pessoas olhavam para a minha vida e diziam que não tinha esperança, que não tinha jeito, o Senhor olhava lá do céu e dizia: eis que eu tenho uma promessa na tua vida, eis que eu quero te usar para levar a minha palavra. Aleluia, aleluia. Você pode olhar para a tua vida, as pessoas podem olhar e dizer que não tem solução, que não tem jeito, que essa circunstância vai acabar desse jeito. Mas eu quero te dizer que a última palavra não é a minha, não é a daqueles que estão ao teu redor, mas a última palavra ela vem do Senhor, e a palavra do Senhor para a tua vida não é uma palavra de derrota, mas é uma palavra de vitória nesta noite, porque Ele se entregou em teu lugar, Ele pagou um preço caro pela tua vida, foi pago o preço de sangue para que você pudesse estar aqui nesta noite, aleluia. E quando nós olhamos para a vida do rei Davi, no capítulo 16, depois da unção sobre a sua vida, a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo se apoderou da sua vida. Agora Davi estava sendo dirigido pelo Espírito Santo em todos os momentos. E nós vemos logo no capítulo seguinte, quando ele vai levar ali aquela marmita para os seus irmãos, o queijo para o rei no campo de batalha, e aquele gigante está afrontando o exército de Israel, um gigante que havia se levantado contra o povo de Deus, afrontando aquele povo, e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Um menino, que ninguém acreditava nele, se levanta e diz: se vocês não têm coragem, eu tenho. E quando nós olhamos para a história, Davi enfrenta aquele gigante e vence aquele gigante. Mas como pode, meu querido irmão, um homem experimentado na batalha, um gigante ao qual todos temiam, ser derrotado por um homem pequeno, de pequena estatura, ainda muito jovem, que ninguém acreditava? O segredo está no texto, porque o homem vinha contra ele com espada, mas ele diz: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero te dizer nesta noite que o segredo da tua vitória não está na tua força, não está na tua coragem, na tua habilidade e nem na tua possibilidade financeira. O segredo da tua vitória está no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Salmo capítulo de número 20, versículo 7. O próprio rei Davi escreveu esse salmo e ele diz: uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome santo do Senhor. Uns se levantam, se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Nós estamos de pé não é pelas nossas próprias forças, mas é porque o Deus que nos chamou, Ele tem nos sustentado. O Deus que me escolheu, é Ele quem me sustenta. O Deus que te trouxe aqui nesta noite, Ele está contigo, meu irmão. Não importa a situação que você está enfrentando, não importa
importa o tamanho da dificuldade, você pode estar como aquele jovem sendo lançado dentro de uma fornalha de fogo, quando muitos dizem que não tem solução, mas o Senhor entra contigo nessa fornalha, aleluia. O Senhor entra contigo na cova dos leões, e é Ele quem te dá descanso, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos fortalece. Não importa a circunstância. Davi começa, depois daquela vitória contra aquele gigante, crescer, guiado pelo Espírito Santo. O rei Saul o coloca como líder do seu exército. Em vários momentos ele saía a peleja contra os filisteus, e o Senhor era com ele, e ele vencia aquelas batalhas no nome do Senhor. E quando ele retorna, então agora todos começam a reconhecer Deus na sua vida. Todos começam a ver Deus agindo na vida daquele homem que outrora era desconhecido, desprezado, que estava no meio das ovelhas, mas agora estava à frente do exército de Israel. E as mulheres começam a cantar e dizer: ora, Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E aquele cântico irritou o rei Saul, porque Saul já havia sido rejeitado pelo Senhor, enquanto Davi era o rei escolhido para estar no seu lugar. Ei, meu querido, eu quero te dizer nesta noite: não se preocupe com o que as pessoas têm falado a teu respeito, não se preocupe com o que o mundo tem falado de você, porque aquele que não faz a vontade de Deus sempre vai apontar algo contra aquele que faz. Aquele que não faz a vontade de Deus sempre vai criticar aquele que faz. Não se preocupe com as afrontas, com o que tem falado. Faça a vontade do Senhor, porque Ele é quem vai honrar, aleluias. E Davi naquele momento começa a ser perseguido. Saul começa a persegui-lo. Ele tem que fugir, vai para a caverna de Adulão. Ali se reúnem 400 homens com ele, homens desacreditados, desesperançosos, que estavam na mesma situação que Davi, não tinham mais esperança. Mas o Senhor honra estes homens e faz deles um grande exército poderoso. Davi começa a pelejar várias batalhas com aqueles homens e começa a ser vitorioso. Mas Saul não desistia de perseguir Davi. E Davi fugia para um lado, fugia para o outro, até que chegamos ao capítulo 27 do primeiro livro de Samuel, quando em um determinado momento Saul vem ao encontro de Davi. Mas o Senhor dá o livramento a Davi. O Senhor salva Davi das mãos de Saul. Mas Davi naquele momento ele olha para aquela circunstância, e parece que aquela circunstância cega Davi naquele momento. E ele esquece de tudo que ele tinha vivido. Ele esquece do gigante. Ele esquece da caverna de Adulão. Ele esquece dos filisteus. Ele esquece de todas as batalhas que o Senhor havia dado a vitória a ele. E naquele momento ele faz essa declaração: ora, no seu coração Davi disse: melhor para mim é escapar para a terra dos filisteus. Davi naquele momento deixou de acreditar que o Deus de Israel, o Deus que havia chamado a ele, o Deus que havia dado tantas vitórias a ele, podia livrá-lo da mão de Saul. E ele confia agora em um rei ímpio. Existem momentos nas nossas vidas que as circunstâncias são tão pesadas, talvez elas vêm de tempos e tempos, há muito tempo, e nós começamos muitas vezes até a questionar: por que essa situação não muda? Por que o meu irmão, o meu amigo está prosperando, está se dando bem, mas eu vivo nessa prova, eu vivo nessa dificuldade? Por que o filho do irmão se converteu e está dentro da igreja, mas o meu permanece lá no mundo, o meu permanece no álcool, permanece nas drogas? Por que o marido dela veio para a igreja e o meu não? Há tantos anos eu estou orando. E chega um momento que o inimigo começa a atacar a nossa mente, e ele começa a colocar questionamentos, que vêm muitas vezes do nosso coração, porque o nosso homem carnal, ele não entende aquilo que é espiritual. O apóstolo Paulo já diz isso, que apenas o homem espiritual discerne as coisas espirituais.
E muitas vezes nós damos ouvidos para o nosso homem carnal. Porque o homem carnal, ele sente medo. O homem carnal, ele confia no seu braço. O homem carnal, ele acredita que o dinheiro pode salvá-lo, que as pessoas podem salvá-los. Mas o homem espiritual, aleluias, o apóstolo Paulo diz que todavia pode este corpo se corromper, se deteriorar, mas o homem interior, o homem espiritual, ele se renova dia após dia, porque é o Senhor quem o transforma, aleluia. Nós somos transformados de glória em glória. O Senhor tem trabalhado no nosso homem interior, o Espírito Santo tem nos moldado, e nós precisamos aprender a dar ouvidos ao homem interior, ao qual o Espírito de Deus tem guiado, porque é uma luta que travamos. O apóstolo Paulo já diz na sua carta aos Romanos: miserável homem que sou, pois o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E muitas vezes nós estamos nesta luta. Existe um homem dentro de nós dizendo: creia porque o Senhor é contigo, creia porque Ele te chamou. E nós chegamos num culto como esse e ouvimos palavras que vêm de encontro à nossa vida, dizendo: o Senhor vai curar, o Senhor vai salvar, o Senhor vai libertar. Mas quando voltamos para nossa casa não vemos nada disso acontecer. Então o homem carnal diz: é mentira, isso não é verdade, você vai morrer, não tem mais jeito, não tem solução. E existe essa batalha dentro de nós, mas nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, porque essa penetra dividindo as juntas e medulas, essa traz a verdade, traz o discernimento, e ela revela a vontade de Deus para as nossas vidas. Não devemos dar ouvidos àquilo que acaba com a nossa fé. Essa semana ainda eu estava ministrando, e eu ministrava sobre o povo de Israel, quando ele chega para entrar na terra prometida, depois de ser tirado do Egito. E a palavra nos diz que Moisés enviou 12 espias para espiarem a terra. Eles voltaram depois de 40 dias. 10 homens diziam que aos seus olhos nós éramos como gafanhotos, e aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Essa terra é uma terra de gigantes, que vai nos consumir, vai nos matar. Mas existiam 2 deles, Josué e Calebe, que diziam: não, o auxílio deles já foi embora, eles são como pão, o nosso Deus tem nos fortalecido, Deus prometeu, Deus vai honrar, Deus vai nos dar esta terra, basta nós sermos corajosos e confiar no Senhor. Mas o povo preferiu ouvir aqueles 10 homens, e a consequência de ouvir aqueles 10 homens foi morrerem no deserto, caminharem 40 anos sem poder entrar na terra prometida. Meus queridos, este é o momento em que o inimigo tem tentado atuar na sua mente. Ele tem tentado colocar mentiras na sua mente. Ele tem tentado criar muralhas, barreiras na sua mente, para que a palavra do Senhor não venha entrar na sua mente, e não venha promover este efeito de transformação, de renovação. Mas eu quero te dizer nesta noite, que a palavra do Senhor vai quebrar toda essa barreira, todo o sofisma do diabo vai cair por terra nesta noite, e o Senhor vai renovar a sua mente, vai renovar o seu coração, a sua esperança. Pode as coisas não acontecerem, pode tudo dar errado, mas o meu Deus continua sendo soberano, aleluias. Essa circunstância, essa pandemia, ela não tem poder de tirar a autoridade de Deus, ela não tem poder de mudar o poder do nosso Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos confiar e não dar ouvidos àquilo que o diabo tem falado, aquilo que a carne tem nos levado a acreditar muitas vezes. E quando nós olhamos para a vida de Davi, ele fugiu para a terra dos filisteus, o rei Aquis deu a ele a cidade de Ziclag, e ele com aqueles homens agora começa a batalhar lutas que o Senhor não havia determinado para ele, lutas que não eram da vontade de Deus,
Porque quando nós tomamos as nossas próprias decisões e não confiamos no Senhor, nós começamos a enfrentar batalhas as quais o Senhor não nos colocou na nossa vida, as quais nós estamos muitas vezes sozinhos, batalhas que nós mesmos procuramos. E o pior de tudo é que quando nós olhamos, ele vai para essas batalhas e ele começa a ser vitorioso, e ele começa a mentir. Ele vem dessas batalhas e ele mente para o rei Aquis, que ele havia lutado contra o povo de Israel, e traz os despojos, quando na verdade ele estava lutando contra os povos inimigos, mas não queria falar para o rei filisteu. E ele começa a ganhar batalhas, e ele começa a crescer, e ele vai achando que está tudo bem. Ele deixa a sua família de lado. Você já não vê mais nesse período Davi orando, você já não vê mais nesse período Davi falando com Deus, você não vê mais Davi buscando a direção do Senhor na sua vida, porque tudo está muito bem. As vitórias estão acontecendo. Mas eu quero te dizer algo nesta noite, eu quero que fique gravado no teu coração. O pior fracasso da vida de um homem é ter sucesso onde Deus não o colocou. Muitas vezes nós achamos que porque nós estamos tendo sucesso naquilo que estamos fazendo, está tudo bem, quando Deus não nos colocou naquele lugar, quando não é a vontade de Deus que estejamos ali, quando Deus não está sendo glorificado através das nossas vidas. E uma hora a cobrança vem, uma hora a consequência chega, e a palavra do Senhor nos diz que ele começa a lutar essas batalhas. E chega um determinado momento em que o rei Aquis vai lutar contra Israel, e chama Davi e seu exército, e ele vai para a peleja, e ele deixa a sua família em casa, e reúne os seus homens, e vai para essa peleja. Mas chegando lá, os príncipes dos filisteus olharam para Davi e disseram: não é esse homem ao qual Israel, as mulheres cantavam que ele matou seus 10 milhares? Agora ele vai pelejar do nosso lado? Não, rei, não permita que ele vá conosco, porque pode ser que no meio da batalha ele se vire contra nós para fazer as pazes com Israel e nos derrote. E então o rei Aquis ordena que Davi volte para sua casa, que ele volte para Ziclag com os seus homens. E nós vemos no texto que ele volta numa caminhada de 3 dias. Eu fico pensando o que se passava na cabeça de Davi naquele momento, voltando para sua casa cansado, depois de uma longa caminhada, a esperança de chegar em casa e encontrar a sua família, a sua esposa, os seus filhos reunidos em volta da mesa, poder abraçá-los, descansar. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando eles estão voltando, ao longe eles avistam uma fumaça. E os homens começam a se questionar: o que é essa fumaça? O que está acontecendo? E eles começam a se apressar para chegar. E quando eles chegam, o lugar onde eles haviam deixado um lar, o lugar onde eles haviam deixado a sua família, agora havia apenas cinzas. A palavra do Senhor nos diz que os amalequitas deram com ímpeto, eles deram com fúria. Meu querido irmão, o inimigo, ele não tem piedade. Ele não vai vir com carinho contra a tua família. Ele não vem com calma tentando fazer algo pequeno, não. Ele vem para destruir, ele vem para acabar com tudo aquilo que o Senhor construiu na tua vida, com tudo aquilo que o Senhor te deu. Ele quer tomar tudo isso, ele quer tirar a tua alegria. Em João 10:10, a palavra do Senhor nos mostra uma tipologia perfeita do diabo. Quando ela fala do ladrão, ela fala que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. E quando nós falamos de roubar, alguém só rouba aquilo que tem valor. Quando nós falamos de matar, alguém só mata aquilo que tem vida. E quando falamos de destruir, só se é destruído aquilo que foi construído. E é isso que o inimigo deseja fazer. Ele deseja matar a tua vida espiritual. Ele deseja destruir a comunhão que você construiu com Cristo. E ele deseja roubar a sua paz. E muitas vezes ele tem conseguido, porque nós temos
focado nas batalhas que não são nossas. Nós temos dado ouvido às vozes que não são de Deus. Nós temos trilhado por caminhos que não são a direção do Senhor para as nossas vidas. Mas quando olhamos para a vida de Davi, Davi agora está no fundo do poço, porque escolheu errado. Ele escolheu um caminho sem direção do Senhor, um caminho ao qual o seu coração achou que era melhor. E a palavra nos diz que o coração do homem é enganoso. E quando nós olhamos agora, Davi está com a sua casa destruída, queimada, a sua família foi levada cativa, e agora os seus homens, que era o seu exército, que davam a vida por ele, agora estão com pedras nas suas mãos para apedrejar Davi, querendo tirar a sua vida, dizendo que Davi é o culpado por tudo que eles estavam vivendo. Mas neste momento, quando Davi olha para um lado, olha para o outro, não tem mais solução, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Eu creio que ele começa a se lembrar agora das vitórias que o Senhor havia dado a ele no passado. Ele começa a se lembrar dos momentos de dificuldade em que o Senhor providenciou o escape para a sua vida. Quando tudo parecia que não tinha mais jeito, o Senhor vinha com uma solução, com uma porta aberta, muitas vezes onde não existia portas. E naquele momento a palavra do Senhor nos diz que ele vai clamar ao Senhor. Eu costumo dizer que quando estamos no fundo do poço, é o melhor lugar para lembrarmos de Deus. Porque se olhamos para baixo, não tem mais para onde ir. Olhamos para o lado, tudo está fechado. O único lugar que temos para olhar é para cima. E quando olhamos para cima, lembramos do nosso Senhor, que é soberano e está acima de todas as coisas. O nosso Senhor está acima desta situação. Ele está acima deste problema. Ele está assentado num alto e sublime trono, como João o viu. E Ele tem em suas mãos o controle de todas as coisas. Aleluia! Eu acho maravilhoso que ele vai orar, ele vai clamar ao Senhor. E eu me lembro agora da passagem lá em Marcos capítulo 4, versículo 35, quando os discípulos estão naquele barco, sendo açoitados pela tempestade, pelo vento. O mar bate de um lado, o vento sopra, e o barco está quase afundando, e o Senhor está dormindo na polpa do barco. De repente eles correm clamar ao Senhor: Senhor, não te importa que pereçamos? E a palavra nos diz que o Senhor levanta e acalma o vento, aquieta a tempestade, e se fez bonança. Jesus estava dormindo, mas o que me chama a atenção é que Jesus não acordou com o barulho do vento, Jesus não acordou com a tempestade, Jesus não acordou com o barco que estava balançando, mas quando os discípulos clamaram, Jesus acordou, Jesus se levantou. E eu quero te dizer nesta noite, meu querido irmão, que a tua oração está chegando ao trono do Senhor, e os ouvidos do Senhor estão atentos ao teu clamor nesta noite. Clame ao Senhor, clame, pois só Ele tem a vitória que você precisa. Aleluias! Essa circunstância não abala Jesus, a pandemia não abala, não mexe com Ele, mas a nossa oração tem uma resposta, a nossa oração tem resposta. O profeta Isaías disse que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir o nosso clamor, e as suas mãos não estão encolhidas para que não possa nos abençoar. Aleluia! O Senhor está com as suas mãos estendidas sobre a tua vida. Você pode não estar vendo, você pode não estar percebendo por causa dessa circunstância que tem cegado a tua visão, mas o Senhor continua cuidando de ti. O Senhor tem cuidado da tua casa, da tua família. Confia no Senhor. Aleluia! O profeta Jonas tentou fugir do Senhor, foi pegar uma embarcação, mas a palavra do Senhor nos diz, vocês conhecem a história, que depois do vento, da tempestade, aqueles homens lançaram ele no mar, e um grande peixe o engole, e ele faz a oração mais sincera da sua vida lá dentro daquele peixe. Ali ele abre o seu coração,
Como Moisés falou no início do culto nesta noite, existem momentos que nós temos que nos despir desta túnica da religiosidade, desta oração ensaiada, desta oração decorada. Ó Altíssimo, soberano, engrandecido. Não, há momento que nós precisamos nos prostrar e falar: Pai, eu não aguento mais, Pai, eu não consigo, me ajuda. Eu conversava com a minha esposa, não foi com a minha esposa, foi com o meu pai. Eu conversava com ele ontem à noite ainda, e ele falava exatamente isso, que existem momentos na nossa vida que a nossa oração, ela se torna mais sincera. Porque eu quero contar algo para você rapidinho. O meu sogro, antes de ontem, nós estávamos conversando com ele, e ele falava que quando ele estava em coma, no momento da agonia, ele ouvia uma voz que dizia para ele que ele iria morrer. Ele ouvia uma voz que dizia que ele iria ter um AVC e iria morrer. E ele questionava dentro daquela situação que ele se encontrava. Ele falava: Senhor, onde está o Senhor? O Senhor me abandonou. E ele pôde ouvir a voz do Senhor falando com ele: eu estou aqui. Ele não via o Senhor, mas ele ouvia a voz do Senhor. Mas o que eu acho maravilhoso é algo que eu quero te contar agora. E ele diz que em meio a essa luta, em meio a essa agonia, ele ouviu uma voz de oração. E ele reconheceu essa voz. Ele disse que essa voz era a voz do meu pai, que orava por ele. E ele, depois de acordar do coma, ele falava: olha, agradeça o irmão Altair, que é o meu pai, por ter ido lá no hospital orar por mim. Porque mesmo eu na UTI lá, eu pude escutar a hora que ele chegou lá e orou por mim. Eu estava em coma, eu estava no momento de aflição, e eu escutei a voz dele orando. E quando nós falamos para ele: não, ninguém foi lá, o meu pai não foi, ele não entrou naquele lugar, mas ele estava lá na casa dele, de joelhos dobrados, orando pelo meu sogro. E o que eu quero que você entenda nesta noite é que não importa o lugar onde você esteja, não importa a situação que você esteja, a tua oração ela tem um alvo, a tua oração ela tem uma direção, e é os ouvidos do nosso Senhor. Aleluia. Jonas, quando estava no ventre daquela baleia, ele clamou ao Senhor dizendo: estou nas profundezas do inferno. As algas se agarram à minha cara, à minha cabeça, eu não consigo me mover. Ele achava que iria morrer, e ele começa a clamar ao Senhor. E do ventre da baleia ele não podia ver o Senhor se manifestando, ele não podia ver a mão do Senhor trabalhando em seu favor. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor guiava aquele peixe até a direção em que ele havia determinado para Jonas. Jonas não estava vendo, mas enquanto ele estava orando, a mão do Senhor estava movendo o ambiente onde ele estava. E eu quero te dizer nesta noite, você pode estar orando há 1, há 2, há 3, há 10 anos e não está vendo nada diferente, mas eu quero te dizer, o Senhor está movendo o ambiente, o Senhor está trabalhando, e na hora certa você vai ver o milagre acontecendo na tua vida, na hora certa você vai ver a manifestação de Deus. Aleluia. Deus de glória, eu quero terminar porque as horas já foram embora. E Davi naquele momento ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, e ele pergunta: Senhor, perseguirei eles, alcançarei eles? E o Senhor responde: persegue, porque você alcançará, e tudo libertará. Aleluias. Davi novamente começa a ouvir a voz do Senhor, e agora ele está na direção do Senhor, e a palavra nos diz que ele alcança os amalequitas. E quando ele alcança os amalequitas, eles estão fazendo festa, eles estão comemorando a vitória, achando que haviam destruído Davi, que haviam acabado com a sua família, que haviam levado todos os seus bens, que não tinha mais solução, que eles eram vitoriosos. Ei, meu querido, eu quero te dizer nesta noite, o inferno pode estar fazendo festa, achando que você vai desistir, achando que você está derrotado, mas eu quero te dizer nesta noite, o Senhor está guiando os teus passos, e esta prova é para que o nome
nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Se coloque em pé na presença do Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Eu gosto de esclarecer bem isso. Quando o apóstolo Paulo fala todas as coisas, ele não está dizendo apenas as coisas boas, mas ele inclui todas as coisas. Ele inclui a dificuldade, ele inclui a doença, ele inclui a escassez, ele inclui a morte, ele inclui o problema financeiro, o problema familiar. Ele está dizendo que todas essas coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. O que essas coisas podem fazer, meu irmão? Essas coisas estão te fortalecendo, essas coisas estão moldando a tua vida, para que você possa ser transformado e possa cada dia mais revelar Jesus na tua vida. Quando os apóstolos saem do templo com o Senhor Jesus, eu já vou terminar. A palavra nos diz que eles encontram um cego e eles questionam o Senhor: Senhor, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Seus pais ou ele? E eu acho maravilhosa a palavra que Jesus dá àqueles homens. Ele diz: nem ele nem seus pais pecaram, mas esse nasceu assim, para que a obra de Deus se manifestasse na sua vida. Essa circunstância, essa dificuldade, ela não é para te matar, mas ela é para te fortalecer. Essa circunstância, essa dificuldade não é para acabar com a tua fé, com a tua esperança, mas é para que a obra de Deus se manifeste na tua vida. Nós precisamos entender que o propósito principal da nossa vida não é a minha alegria, não é a minha felicidade, mas o propósito principal da minha vida é o nome do Senhor ser glorificado. E quando eu entender que a minha alegria está em glorificar o nome do Senhor, então eu encontrarei tudo. Colossenses capítulo 3, versículo 11 diz que Ele, Jesus, é tudo em todos. Ele é tudo o que você precisa. Quando Ele fala tudo, também Ele envolve tudo. Ele é a cura que você precisa, Ele é a libertação que você precisa, Ele é o consolo que você precisa, Ele é a esperança que você precisa, Ele é a força que você precisa, Ele é tudo que você precisa nesta noite, aleluia. E eu quero te dizer que você não precisa pagar preço para recebê-lo. Ele está aqui nesta noite dizendo: vinde a mim todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está te chamando, Ele está dizendo: eu tenho alívio para a tua dor, eu tenho bálsamo para a tua ferida. Eu quero perguntar nesta noite: existe alguém que deseja entregar a sua vida para este Jesus nesta noite? Existe alguém que por um acaso se afastou dos caminhos do Senhor pelas circunstâncias, as dificuldades, mas que nesta noite ouviu esta palavra e o Senhor falou ao seu coração e você deseja entregar a sua vida a Ele? Faz um sinal com a sua mão ou corre aqui na frente que eu já vou estar orando, porque já passei do meu horário. O Senhor está te dando esta oportunidade nesta noite. Não existe ninguém, eu já vou estar orando. Aí mesmo onde você está, para ganharmos tempos nessa noite, eu quero que você curve a sua cabeça e que você apresente diante do Senhor nesta noite a tua dificuldade e fale para Ele: Senhor, eu sei, ó Pai, que o Senhor tem poder para curar, para libertar, para solucionar todas essas circunstâncias, aleluia. Mas todavia, o que eu quero é a tua presença dentro de mim. Amandoraia, Zébia, Andaraia, Ele é tudo o que você precisa, meu irmão. Ele é tudo o que você necessita nessa hora.
Nessa hora você não precisa de dinheiro, você não precisa de carro novo, você não precisa de nada. Você precisa de Jesus. Fale como Moisés falou: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. A presença dele é tudo o que você precisa. Vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra foi ministrada nesta noite, Senhor, e eu tenho certeza que ela alcançou vidas aqui neste lugar. Eu tenho certeza, ó Pai querido, que ela está curando corações, que ela está sarando feridas, ela está trazendo esperança a este coração abatido. Renova o teu filho nesta noite, ó Pai. Traz o alívio desta dor, traz a esperança, fortalece a sua fé, ó Pai, porque nós cremos que tu és tudo o que eles precisam. Nós cremos, Senhor, que tu tens tudo o que nós necessitamos, e é isso que nós te pedimos nesta noite, em nome do teu filho Jesus Cristo. Amém, Jesus.